A gente já se perguntou por que um ato que parece tão simples como caminhar e conversar pode virar um desafio enorme para um paciente idoso? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa abordagem terapêutica que ataca justamente essa questão, o treinamento em dupla tarefa. Vamos descobrir juntos como essa técnica pode ser uma chave poderosa para melhorar a capacidade funcional, a independência e, claro, a autonomia de quem a gente atende no dia a dia. Para a gente entender de verdade o poder dessa abordagem, eu preparei um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai definir o que é, afinal, a dupla tarefa. Depois, vamos ver por que ela é tão crucial para a população idosa e quais são os benefícios clínicos que a ciência já comprovou. Na sequência, vamos explorar como a tecnologia, como os jogos da SM, por exemplo, está revolucionando essa prática. E para fechar, vamos ver algumas diretrizes para aplicar tudo isso na prática. Vamos lá? Certo. Então vamos começar pelo começo, né? O que de fato a gente chama de treinamento em dupla tarefa? Olha, a palavra-chave aqui é simultaneidade. Não é sobre alternar uma tarefa e outra, é sobre fazer as duas ao mesmo tempo. E por que isso é tão importante? Porque, ao fazer isso, a gente desafia o cérebro a gerenciar recursos tanto cognitivos quanto motores de uma forma totalmente integrada. É basicamente simular as demandas complexas da vida real, o que faz com que o aprendizado seja muito mais fácil de transferir para o cotidiano do paciente. E aqui está um exemplo que todo mundo entende na hora. Caminhar batendo papo com alguém ou carregar as compras do mercado enquanto desvia das pessoas na calçada. São ações que a gente até considera automáticas, mas que, na verdade, exigem um gerenciamento cerebral super complexo. Com o envelhecimento, essa capacidade pode diminuir e o impacto vai além da segurança, afeta até a participação social da pessoa. Ok, entendemos o conceito. Mas por que esse foco tão grande na população idosa? Vamos analisar agora o impacto que o processo de envelhecimento tem nessa habilidade que é tão fundamental. Esse slide aqui mostra um contraste muito claro. Num cérebro mais jovem, essa integração entre tarefas é super fluida. Mas, com o envelhecimento, algumas áreas cerebrais como o córtex pré-frontal, que é o nosso gerente de atenção dividida, podem se tornar menos eficientes. Isso cria uma espécie de competição por recursos neurais. O resultado? O desempenho cai e o risco aumenta. É exatamente nesse mecanismo que o treinamento vai atuar. Então, já entendemos o problema e a lógica por trás da intervenção, mas na prática, funciona mesmo? Quais são os resultados concretos que a gente pode medir ao aplicar esse tipo de treinamento? O legal é que os benefícios vêm numa espécie de cascata positiva. A melhora na atenção e na velocidade de processamento leva naturalmente a um equilíbrio e a uma coordenação motora melhores. E isso tudo se traduz em algo que é fundamental: a redução do medo de cair. Com menos medo, o idoso se sente mais seguro para se manter ativo e, consequentemente, preserva sua independência por muito mais tempo. E esse ponto aqui é talvez o mais crítico de todos: a prevenção de quedas. Pensem bem, uma queda raramente acontece por um simples passo em falso. Na maioria das vezes, ela acontece quando a atenção está dividida. A pessoa vai atender o telefone enquanto caminha, por exemplo. Então, ao treinar essa gestão de tarefas simultâneas, a gente está fortalecendo o principal mecanismo de defesa contra as quedas. Agora que a gente já estabeleceu a importância do conceito, vamos para uma parte que eu acho fascinante. Como a tecnologia moderna está potencializando tudo isso, tornando as intervenções mais acessíveis e, sinceramente, mais eficazes. A tecnologia, principalmente com aplicativos e jogos, transforma completamente o treinamento. Coisas como pontuação, níveis de dificuldade que vão aumentando e um feedback imediato transformam um exercício que poderia ser monótono numa atividade super motivadora. E isso, a gente sabe, é crucial para garantir a adesão do paciente ao tratamento. Um ótimo exemplo disso é o aplicativo Seguindo as Setas, um dos jogos da plataforma ECM. Pensa só, o paciente precisa processar a informação visual da seta, tomar uma decisão rápida sobre qual movimento fazer e executar essa resposta motora com precisão. Vejam como uma atividade que parece simples integra atenção seletiva, processamento visoespacial, planejamento motor e tempo de reação. Tudo num único exercício. Outro exemplo poderoso é o Desafios das Cores. Nesse aqui, o cérebro tem que identificar a cor, acessar a memória para lembrar qual movimento corresponde àquela cor e só então coordenar a ação. Essa integração toda entre percepção, cognição e ação é exatamente a mesma habilidade que a gente precisa para, reagir a um sinal de trânsito enquanto atravessa a rua. É a vida real dentro da terapia. Certo, já vimos a teoria, já vimos as ferramentas, e agora?
Como é que a gente estrutura um programa de treinamento que seja realmente eficaz na nossa prática clínica do dia a dia? Olha, isso aqui é um excelente ponto de partida. A literatura aponta para algo em torno de 2 a 3 sessões por semana, com uma duração ali entre 20 e 40 minutos. Mas a palavra mais importante dessa tabela é adaptação. Isso aqui não é uma receita de bolo, né? Para um paciente mais frágil, a gente pode começar com tarefa sentado. Para outro, mais ativo, a gente pode aumentar a complexidade. A personalização não é só recomendada, ela é essencial para o sucesso. O treinamento em dupla tarefa, especialmente quando é potencializado por tecnologias como os aplicativos da ECM, não é só mais uma técnica. É, na verdade, uma mudança de paradigma na reabilitação de idosos. A gente está tirando o foco de exercícios isolados e movendo para a integração funcional. Então, a questão que fica para todos nós como profissionais é: como podemos continuar inovando e usando essas ferramentas para criar programas que sejam cada vez mais personalizados, que não só reabilitam, mas que devolvem a confiança e autonomia para os nossos pacientes? O treinamento em dupla tarefa, especialmente quando é potencializado por tecnologias como os aplicativos da ECM, não é só mais uma técnica. É, na verdade, uma mudança de paradigma na reabilitação de idosos. A gente está tirando o foco de exercícios isolados e movendo para a integração funcional. Então, a questão que fica para todos nós como profissionais é: como podemos continuar inovando e usando essas ferramentas para criar programas que sejam cada vez mais personalizados, que não só reabilitam, mas que devolvem a confiança e autonomia para os nossos pacientes?